Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo agora nos bastidores do Corinthians é coisa de deixar qualquer torcedor com o coração acelerado. E não é força de expressão, não. As próximas horas podem definir não só um reforço importante para o elenco, mas também o rumo do Timão dentro de um momento decisivo da temporada. Tudo isso acontece às vésperas de um clássico pesado contra o Santos, com decisões sendo tomadas longe dos holofotes. Negociações avançando em silêncio e uma pressão enorme por resultado. E presta atenção, a parte final dessa história é a que mais mexe com o torcedor, porque envolve rivalidade direta, mercado da bola e o futuro imediato do Corinthians. Então fica comigo até o fim. Se você é torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa o seu like agora para fortalecer, e assiste até o final porque eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. O Corinthians vive dias intensos nos bastidores. Enquanto a torcida discute escalação, rendimento em campo e resultado de clássico, a diretoria trabalha para resolver uma negociação que pode ser fechada a qualquer momento. O nome da vez é Júnior Santos. O atacante do Atlético Mineiro entrou de vez no radar do Timão, e o que antes parecia apenas uma sondagem ganhou cara de negócio bem encaminhado. As conversas começaram de forma direta com o staff do jogador, e a resposta foi positiva. Júnior Santos vê no Corinthians uma chance real de recomeço, de sequência e de protagonismo, algo que ele não conseguiu ter em 2025, muito por conta das lesões e da falta de espaço. A leitura interna é clara. O ambiente do Corinthians pode ser exatamente o que o jogador precisa para retomar confiança e voltar a render em alto nível. Com o aval do atacante, o Timão partiu para a parte mais delicada da negociação, que é sentar à mesa com o Atlético Mineiro. A proposta inicial apresentada pelo clube paulista é de um empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Um modelo que agrada ao Corinthians, pois reduz riscos e permite avaliar o desempenho do atleta ao longo da temporada. Do lado do Atlético, a situação é mais rígida. O clube mineiro aceita liberar Júnior Santos, que tem contrato até 2028, mas não quer facilitar completamente a saída. A diretoria do Galo pede uma compensação financeira pela liberação, e esse ponto se tornou o principal entrave do negócio. O Corinthians, por sua vez, já deixou claro que aceita assumir integralmente os salários do atacante durante o período de empréstimo, mas não tem interesse em pagar uma taxa adicional apenas para fechar a cessão. Mesmo com esse impasse, o clima nos bastidores é de otimismo. Pessoas envolvidas diretamente na negociação acreditam que uma nova rodada de conversas pode destravar o negócio a qualquer momento. Existe, inclusive, a expectativa real de que tudo seja resolvido até sexta-feira, caso uma das partes flexibilize suas exigências. O Corinthians trabalha com senso de urgência para evitar que a negociação se arraste e acabe esfriando. Um dos pontos que mais pesam na avaliação da diretoria e da comissão técnica é a condição física do jogador. Júnior Santos disputou 29 partidas em 2025, mas teve apenas 3 participações diretas em gols e não entra em campo desde setembro, quando passou por uma cirurgia no pubis. Ainda assim, o entendimento interno é de que o risco é controlado. O Corinthians aposta na recuperação física e principalmente na lembrança do que o atacante já mostrou no futebol brasileiro, especialmente no período em que viveu seu melhor momento técnico. Enquanto isso, um detalhe importante adiciona ainda mais tensão a essa história. Júnior Santos também foi oferecido ao Santos. Mesmo com o início de negociação encaminhado com o Corinthians, o nome do atacante circulou nos bastidores do rival. Segundo a apuração, não há conversas avançadas entre Santos e Atlético Mineiro, mas o simples fato de o jogador ter sido oferecido já liga o alerta no Parque São Jorge. Ninguém no Corinthians quer correr o risco de sofrer um chapéu justamente do maior rival, ainda mais em um momento de clássico. O modelo pensado pelo Atlético para um eventual acordo com o Santos seria semelhante: empréstimo de 1 ano, com o clube interessado arcando com 100% dos salários e sem opção de compra. A diferença é que o Corinthians estuda alternativas para não assumir integralmente esse custo, o que pode pesar na decisão final do Galo. O histórico recente de Júnior Santos também entra na balança. Desde que chegou a Minas Gerais, ele não conseguiu repetir o alto nível que apresentou no Botafogo em 2024. Foram 28 jogos, apenas 2 gols e 2 assistências. Um contraste enorme com o desempenho no Rio de Janeiro, quando marcou 20 gols e deu 4 assistências em 50 partidas. Paralelamente a esse cenário de mercado, o Corinthians se prepara para um clássico decisivo contra o Santos, nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Depois do empate por 1-1 contra o São Paulo, na Neoquímica Arena, o Timão sabe que precisa vencer para se afastar das últimas colocações e encostar na parte de cima da tabela do Campeonato Paulista. Dorival Júnior, ciente da importância do jogo, prepara mudanças importantes na equipe. A principal delas é a entrada de Matheus Pereira como titular na vaga de Kaique. Essa alteração muda completamente o desenho tático do time. O Corinthians deve abandonar o 4-4-2 e entrar em campo com um 4-5-1, povoando o meio-campo e buscando mais controle do jogo. A ideia é trazer mais qualidade na construção, dar segurança defensiva e, ao mesmo tempo, permitir que os laterais avancem com mais liberdade. Nesse esquema, Ranieri tende a se aproximar mais dos zagueiros, funcionando quase como um terceiro defensor na saída de bola, enquanto André Carrillo, Matheus Pereira e Breno Bidon ganham protagonismo na articulação. O efeito colateral disso tudo é deixar Yuri Alberto mais isolado no ataque, algo que já gera debate entre os torcedores. E falando em Yuri Alberto, o camisa 9 chega ao clássico sob forte pressão.
No último jogo, ele foi duramente criticado por desperdiçar chances claras, especialmente em uma cabeçada sem goleiro que acabou indo por cima do gol. Mesmo assim, Dorival confia no atacante, e os números ajudam a explicar essa confiança. Yuri Alberto tem uma relação especial com o Santos. Revelado pelo próprio clube da Vila Belmiro, ele construiu um histórico impressionante contra o ex-time. Ao todo, são 7 gols marcados em 12 confrontos contra o Santos. Mesmo antes de vestir a camisa do Corinthians, Yuri já costumava balançar as redes do rival quando atuava pelo Internacional. Em 2025, essa escrita se intensificou ainda mais. Ele marcou em 3 dos 4 clássicos disputados na temporada passada, com 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Se voltar a marcar nesta quinta-feira, o Santos pode se tornar, de forma isolada, a maior vítima de Yuri Alberto em toda a sua carreira. Atualmente, o Peixe divide essa posição com São Paulo e Atlético Goianiense, ambos também com 7 gols sofridos. Para o atacante, esse clássico tem um peso simbólico enorme, não apenas pela rivalidade, mas também pela história pessoal. Depois de sair do Santos em 2020 sem conseguir corresponder plenamente às expectativas, Yuri rodou por Internacional e Zenit até se firmar no Corinthians. No timão, ele encontrou regularidade, protagonismo e confiança. Na última temporada, terminou como artilheiro da equipe com 19 gols, e foi decisivo na final da Copa do Brasil, marcando um gol e dando uma assistência no Maracanã. O Corinthians chega ao clássico com 4 pontos, mesma pontuação do Santos, mas em situação um pouco melhor na tabela por conta do saldo de gols. O jogo é tratado internamente como fundamental, não só pelo Paulistão, mas pelo impacto emocional que pode ter em um momento tão sensível do início de temporada. Para completar o clima de expectativa, até previsões externas entraram no debate. Um vidente bastante conhecido analisou o confronto e apontou ligeiro favoritismo para o Corinthians. Segundo essa análise, o Santos deve ter dificuldades no primeiro tempo, enquanto o timão tende a se destacar pela criatividade ofensiva, desde que consiga ter calma para finalizar as chances criadas. O confronto foi definido como equilibrado, decidido nos detalhes, mas com vantagem corintiana. Dentro desse cenário todo, Dorival Júnior também precisa pensar no planejamento físico do elenco. O clássico acontece em meio a uma sequência pesada de jogos. Na próxima semana, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia e poucos dias depois, decide a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Por isso, ter todos os atletas em condições ideais é tratado como prioridade absoluta. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos traz Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa, Ranielli, André Carrillo, Matheus Pereira e Breno Bidon no meio, e Yuri Alberto no comando do ataque. Há ainda dúvidas pontuais, mas a base deve ser essa. Tudo isso mostra um Corinthians em movimento, pressionado, mas vivo. Um clube que negocia reforço importante, tenta evitar chapéu do rival, ajusta o time para um clássico pesado e deposita muita expectativa em jogadores que conhecem bem o tamanho desse jogo. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você traria Júnior Santos mesmo com o histórico recente e irregular? Confia nesse esquema do Dorival com apenas um atacante? Acha que Yuri Alberto vai resolver mais uma vez contra o Santos? Comenta aí embaixo, porque a sua opinião faz parte dessa história e ajuda a entender o que a Fiel realmente pensa sobre esse momento do Corinthians.